Boa noite, pessoal. Para quem vai assistir essa live gravada ou que vai participar com a gente aqui ao vivo, nosso tema é resiliência, né? Como desenvolver a resiliência? A psicóloga Vanessa já está entrando aqui, já vou solicitá-la aqui. Boa noite, Vivi, tudo bem? Gente, quem tá aí, já me fala se o som tá bom. Adriana, boa noite. Boa noite, Boa noite, Vanessa, tudo bem? tudo bem? Tá me ouvindo direitinho, perfeitamente? Sim, tô te ouvindo. Então tá bom. Hoje eu dei uma mudadinha aqui. Vamos que vamos, né? Aproveita quem já tá aí na live, gente. Aperta o aviãozinho aí, convida mais pessoas. Tira um print dessas duas mulheres bonitas, né? Todo dia que a gente tá aqui. Publica na rede de vocês, nos marca, para que outras Marca a pessoas gente possam lá. se beneficiar desse conteúdo, né? Por que a gente vai falar da resiliência, né, Vanessa? Conta aí para as meninas aí o que é resiliência e por que ela é tão importante no nosso dia a dia, né? É, antes de começar falando da resiliência, eu gostaria, assim, mesmo você já tenha acompanhando, né? Você já vem acompanhando a gente, né? Nas quintas-feiras, mas eu gostaria de me apresentar de forma bem breve. Então, eu sou a Vanessa e a minha missão hoje, né, aqui é ajudar vocês a pensar, né, sobre o desenvolvimento de estratégias para fortalecer, né, a resiliência e ajudando as pessoas, né, a ser protagonistas da vida, né, junto com a gente, né, porque nós também estamos construindo estratégias, né, não é que nós estamos falando de resiliência, que nós somos resilientes, né? Nós estamos em processo, né? Em construção, né? De desenvolvimento de estratégias. Então, né, a gente veio falar, né, para poder encorajar, né, as pessoas, né, acreditar, né, nessa força, porque a resiliência ela é força. Então, espero que vocês estejam animados, né, para nos acompanhar nessa noite. E considerando, né, que nós somos pessoas, antes de sermos profissionais, de sermos mulheres, de sermos psicólogas. Então, a minha jornada com a resiliência, ela começou quando eu era ainda criança. E ao longo da minha experiência de vida, eu vivenciei, né, dificuldades, superações. E eu acredito também, né, que a Patrícia também, né, tenha passado por isso. E quer falar, Patrícia? Não, pode terminar aí, pode concluir, depois eu complemento. Só dar uma boa noite para as meninas que estão entrando aí, as minhas bonitas, né? As meninas que participam lá do projeto Mentoria em Grupo Desperta Bonita, sejam bem-vindas, né? As outras pessoas também. E vamos que vamos, pode continuar. E aí, no decorrer, né, dessa minha experiência, né, de vida, no decorrer da minha experiência profissional, eu venho aprimorando, né, conhecimentos, vivências práticas e técnicas para poder ajudar as pessoas a cuidarem da sua saúde emocional, para tornar a sua vida mais leve, né, tornar melhor e mais saudável. E eu estou com um roteirinho aqui, né? Então, né, começando. Então, quando na vida da gente a gente costuma fazer planejamento, né? Então, quando a gente faz um planejamento, né, geralmente o planejamento ele implica em uma mudança para a nossa vida, né, que é aquilo que a gente prevê, né, que a gente busca controlar. E às vezes tudo pode começar bem, mas às vezes algo inesperado nem pode vir, porque nem tudo está no nosso controle. E aí, né, aí fica um questionamento, né, para vocês, né, para poder, né, para a gente começar a pensar, né, falar do conceito de resiliência, né? E quando tudo está bem, né, na vida de vocês, e aí algo inesperado acontece, né? Qual que geralmente é a reação de vocês, e, né, a nossa reação, né, como ser humano?
né, como nós, né, como você tem se adaptado, né, a essas intercorrências, a esses desafios, né, a essas mudanças que mudam a nossa rota. Então, às vezes, né, pode ser que às vezes a gente fica triste, às vezes desmotivado, reclamamos, né? Tudo bem, nós somos seres humanos, né? Somos seres humanos e só que nós não podemos parar, né? Parar aí. Então a resiliência ela é o quê? É esse transcender, né? Esse sair dessa condição. Então assim, sair dessa situação difícil, né? Que como eu já falei, né? Que às vezes dá vontade da gente gritar, chorar, da gente fugir, a gente lamenta, às vezes pode, né, às vezes culpa, né, mas só que às vezes fica desanimado, mas, né, a gente precisa. Então precisamos seguir. Então a resiliência é isso, né, é essa capacidade, né, na verdade ela é uma habilidade, né, que nós temos de nos recuperar em situações difíceis, né, do ponto de vista emocional. E ela pode ser considerada uma habilidade, né, que nos permite crescer, né, que nos permite nos tornar fortes em situações de sofrimentos, né, como perdas, algumas situações aversivas, né, por exemplo, às vezes uma descoberta de um diagnóstico de uma doença, uma separação, a perda de um emprego, a perda de um ente querido, ou às vezes a perda, né, e tem outras situações também, né, nós temos também essa situação da pandemia que afetou, né, muitas vidas, né, então, assim, financeiramente, emocionalmente, né, então, assim, de diversos, né, em diversas situações. Então, lembrando, né, então, que ajuda, né, né, que tem que ajuda, né, a gente a ilustrar, né, isso é a mola, né, a mola, quando a gente, a gente estica ela, mas ela volta, né, para o seu estado, né, né, tem um elástico também. Ô, Patrícia, se você quiser, pode intervir, tá, na hora que... E nós temos, né, na história, né, algumas pessoas que famosas, né, e às vezes e nós mesmos, né, não precisa ser famoso, né, pessoas famosas, né, para poder, né, que vivenciou isso. Mas assim, de pessoas famosas, né, eu lembro do Stephen Hawking, né, que é o nome dele, né, que ele teve um diagnóstico, né, de uma doença, e que mesmo assim isso não limitou ele a fazer, né, não limitou ele, né, buscou, né, se superar. Então, pessoas, né, que têm a capacidade de enfrentar problemas, aprender, né, com esses desafios, né, e crescer emocionalmente, então isso, né, são pessoas resilientes. Então, às vezes, tem pessoas que, às vezes, desde quando criança, muito pequenininha, às vezes, já tem essa habilidade desenvolvida. Mas como ela é uma habilidade, né, a gente pode treinar e desenvolver ela em qualquer fase da nossa vida. Sim. Então, deixa eu fazer algumas intervenções aí, Vanessa, no que você trouxe aí, né? Você deixou claro que a resiliência é uma habilidade, né? Em algumas pesquisas aqui que eu fiz no decorrer desses dias, né? E com o conhecimento da bagagem que a gente traz também, como a Vanessa falou, a gente não está aqui só no lugar de profissional, a gente está aqui também com mulheres que passam por situações difíceis, que tivemos que ser resilientes em algum momento da nossa vida, e às vezes todos os dias a gente tem que ter essa habilidade da resiliência. Né? Se eu perguntar aqui, quantas de vocês aqui já passaram por situações que vocês acharam que não ia dar conta? Né? A grande maioria vai responder que sim, que deu conta e que venceu. Né? Isso é resiliência.
Mas a resiliência, gente, é a capacidade que a gente tem de suportar, superar os problemas e não perder a nossa essência. Porque tem gente que até supera, resolve os problemas, mas fica aquela pessoa amarga, resmungona, aquela pessoa que você olha sofrida, né? O sofrimento fica ali estampado na cara da pessoa. Quantas pessoas a gente conhece? Quantas pessoas que chegam no meu consultório detonadas com as questões da vida que foram passando? Perderam emprego, perderam marido, perderam filho, adoeceram. E isso é o processo da vida. Todo mundo está sujeito a passar por isso, né? Então, se a gente não nasce resiliente, como que a gente vai fazer? Teve uma pesquisa que eu fiz, eu sou péssima para guardar nome de autor, gente. Mas depois eu vou melhorar essa habilidade. Por que que algumas crianças demonstram mais habilidade lá na infância da resiliência? Criança tem a probabilidade de ser muito mais resiliente do que nós. Por quê? A criança, pela fenomenologia, ela ainda não tem um corpo histórico marcado com experiências ruins. Então a criança ela confia, a criança ela acredita, até que ela vai ali começando a sofrer os primeiros traumas, as primeiras frustrações. Mas até então a criança é uma cartinha ali em branco, né? E a gente vai colocando ali naquela criança o que a gente quer. Então, quando eu falo que a autoestima é formada lá na infância, os traumas também acontecem na infância, e vai nos perseguindo aí no decorrer da vida. Então, o que que a criança tem para nos ensinar? A criança tem confiança. Ela confia. Ela confia ali naquelas pessoas que estão criando ela, que estão educando, que estão alimentando, diferente de nós. Às vezes a gente não confia nem na gente, como é que a gente vai confiar no outro? Às vezes a gente está precisando de ajuda do médico, do psicólogo. Ah, mas eu não confiei muito naquela pessoa, não. Ah, eu fui, mas eu não gostei. Às vezes nem conhece o trabalho e já cria uma desconfiança. Né? Eu sei que a gente tem que tomar cuidado, precaução com as coisas, né? Mas quantas pessoas já entraram em contato comigo, que me viram aqui na internet, e aí entraram em contato e começaram. Qual que é o seu CRP? Você atende mesmo? Mas eu vou ter que pagar a consulta antes? Né? Olá, eu nunca vi a pessoa, né? E aquela desconfiança. Aí eu pensei, gente, quem era para estar desconfiando seria eu, né? Tá pedindo meu CRP, pede CPF, pede tudo. E por quê? Porque não confia. Né? Porque já viveu muitos traumas, já escutou muitas histórias ruins. Então, a falta de confiança nos impede de ser resilientes. Porque a gente tem que confiar em alguém o tempo todo. E principalmente confiar na gente. Né? Então, como que eu vou desenvolver essa resiliência, Patrícia, se no meu percorrer da vida aí, eu fui perdendo a confiança nas pessoas? Apaga essa cartinha aí que você recebeu em branco e começa a reescrever, que é uma das coisas. Passou por uma situação difícil, um trauma, uma morte, um ente querido, viva o luto, entenda suas emoções, acolha essa tristeza, se reorganize e vem para a vida. Então, o tempo todo a gente precisa desenvolver a resiliência para a gente conseguir se reorganizar. Foi só um evento ruim que aconteceu, um evento traumático, não é todos os acontecimentos. Às vezes a pessoa chega e fala assim, nossa, mas eu tive um dia péssimo. Aí às vezes eu vou perguntar, peraí, o que aconteceu? Ela só lembra do evento ruim. Esquece que às vezes foi um evento ruim, mas no decorrer do dia ela conseguiu superar. Às vezes a pessoa é resiliente, mas ela nem sabe. Quantos de nós aqui que somos resilientes e nem sabemos? Então, o que a gente tem que fazer? Sempre olhar para trás, no sentido de, peraí, o que eu já superei? Né? Quais que foram os obstáculos que eu já venci? Para quando vier novos, a gente precisa, não, eu já superei coisa pior e estou aqui. Né? Por que eu estou duvidando de mim nesse momento? Por que a resiliência não está aqui? Por medo?
Medo de me ferir? Medo de perder minha essência? Então, gente, resolva os nossos problemas, os seus problemas, os nossos, né? Que aqui também a gente tem. Mas não perca a sua essência. Aí, quando eu falo a sua essência, cada um tem que saber qual que é a sua. E quando eu falo assim, tem, gente, porque tem mesmo, tá? Isso é autoconhecimento. Se eu perguntar aqui, todo mundo aqui consegue me falar uma característica que você gosta em você? Uma característica positiva? Deixa aí nos comentários. Vamos interagir. Vamos ver se vocês conseguem falar pelo menos uma característica. Né? Às vezes, gente, a coisa mais difícil é a gente conseguir falar uma característica da gente. Porque talvez eu vou me achar, nossa, se eu falar que eu sou inteligente, eu vou estar sendo soberba. Nossa, se eu falar que eu estou sendo inteligente, parece que eu sou exibida. Né? Mas será que é mesmo? Né? Ou será que você tem vergonha de expor porque você espera que o outro reconheça suas qualidades? Se você ficar esperando que o outro reconheça suas qualidades, vou contar para você um negócio. E a resiliência também. Então, vamos lá. O pessoal está falando aqui determinada, organizada, determinada a Dani, né? Então, aqui, olha, são determinadas, organizadas. A organização é essencial, gente, para resiliência. Determinação também. Determinar que eu quero estar bem. Eu vou superar e eu vou sair dessa história melhor do que eu entrei. Quantas vezes a gente sai mesmo? Né? Eu não gosto muito dessa teoria que a gente escuta aí, todo mundo às vezes falando, que a gente tem que passar por sofrimento para a gente dar valor para as coisas. Não, não tem essa necessidade. Né? A gente não precisa esperar o sofrimento para a gente evoluir. A gente é convidado a evoluir, a aprender coisas novas todos os dias. Às vezes o sofrimento vem, bate na nossa porta porque nós não prestamos atenção nas outras coisas que a gente poderia ter feito para aquilo talvez não ter chegado nessa situação. Às vezes quando vem um luto aí do ente querido, talvez se eu tivesse mais preparado no sentido emocional, talvez se eu já cuidasse das minhas emoções, se eu fosse educada emocionalmente, talvez eu não ia sofrer tanto luto, né? Na pandemia eu passei a ter ansiedade. Mentira, você já tinha antes. Só que você não prestava atenção. Né? Às vezes tem muitas coisas que a gente tem antes, só que a gente não presta atenção. Aí a gente vai lá e culpa a pandemia. Né? Se tem uma situação que está chamando todos nós para sermos resilientes, é a pandemia. Como que nós vamos sair dessa pandemia? Melhores ou piores, né? Eu já escutei que diz, nossa, se as pessoas não aprenderem com essa pandemia, não vai aprender com mais nada. Tem gente, a pandemia está sendo suave. Suave. Tem gente que está sendo difícil, para outra sendo suave. Porque cada um tem uma capacidade de resiliência. Então, eu posso aqui medir a resiliência de você? Não. Eu posso aqui fazer vocês perceberem que vocês já têm características que vão ajudar vocês a desenvolver resiliência. Que características são essas, né? Organização, determinação, né? Persistência, fazer até dar certo. Mas é com a mesma estratégia? Não. É mudando a estratégia. Se eu tenho um objetivo traçado, aí eu tentei dessa forma e não deu certo, será que é meu objetivo que é ruim? Não, talvez a estratégia que eu tentei que não deu certo. Mas se eu mudo a estratégia, eu tenho resultados. Então vá até o final, observe a água, gente. Eu gosto muito quando Augusto Cury fala isso. Ele fala o seguinte, a água, quando ela encontra algum obstáculo, ela não briga com aquele obstáculo. Ela contorna. Ela vai entrando ali naquelas prestazinhas e quando a gente vê, ela já fez um curso. Ela já procurou. Água é igual foguete, gente. Água não dá ré, não. Vocês já viram água voltando? Só quando vaza tudo.
porque ela não tem lugar para sair, ela vai procurar um lugar para sair. Mas ela vai sempre querer seguir o percurso. E assim somos nós. A gente tem que estar determinado a seguir o percurso. Mas é igual, né? Qual o percurso da minha vida? É você que determina, né? Peraí, eu quero formar, eu quero casar, eu quero ser dona de casa, eu quero ter uma profissão dos sonhos. Qual é o percurso que eu quero seguir? O que eu estou disposta a abrir mão para conseguir esse objetivo? O que eu estou disposta a esse negócio bater em mim e eu continuar aí? Porque é isso que a vida faz, gente. De vez em quando a vida vai lá, dá umas porradas na gente, igual a Vanessa levou uma mola, né? E a gente volta. Quantas pessoas aqui conhecem alguém que já superou o câncer? Vamos aí, me conta aí se vocês conhecem alguém que já superou o câncer. A gente vem aí, Outubro Rosa, né? Câncer de mama, né? Me conta aí se vocês conhecem alguém. As pessoas que passam, gente, por esses processos, câncer, essas pessoas que tiveram Covid, super Covid aqui, né? A Adriana mesmo está aqui, teve Covid, perdeu irmã pelo Covid, marido teve irmã, todo mundo. Se elas são resilientes, elas conseguem sair disso mais refinadas. Conseguem sair disso olhando para si. É o que a gente nunca pode perder de vista. Olhar para a gente, né? Então, a gente precisa desenvolver a resiliência todos os dias. É uma habilidade que nós não nascemos com ela. Como nós não nascemos disciplinadas, nós não nascemos organizadas, nós não nascemos bem-humoradas, tá? A gente vai ter que aprender. E uma condição também para se ter resiliência é cuidar do nosso humor. Você já conviveu com aquela pessoa que qualquer coisa tira o humor dela? Né? A Adriana está aqui falando que a cunhada superou o câncer de mama. Isso aí. E como que é essa cunhada hoje? Eu aposto que ela dá mais valor para a vida. Aposto que ela olha para a vida hoje com mais carinho. Né? Porque reviveu. Quem vence um câncer, gente, revive. Né? Então, é isso aí, é tentar cuidar da gente, não perder a gente de vista, e aí a gente vai desenvolvendo a resiliência. E a resiliência deixa a nossa autoestima elevada, né? E vai nos fazendo pessoas mais felizes, apesar de todas as dificuldades. Se eu ler o comentário da Arlene, a mãe dela, né? Câncer no útero, vesícula, uma pessoa de 82 anos, é difícil de acreditar, mas superou. Né? Olha para você ver. Olha a nossa capacidade de superação. É incrível. E por que você não acredita em você? E além, né, tem outras, né, tem o câncer, né, mas também eu fico pensando, né, tem outras doenças, né, que ameaçam a vida, né, outras doenças crônicas, né, por exemplo, a diabetes, né, uma doença renal crônica em estágio mais avançado, e às vezes, né, né, tem pessoas que às vezes, né, fica né, paralisado nesse primeiro momento, né, de culpando o outro, buscando alguém, né, mas acaba que deixando né, de trabalhar, de desenvolver essa habilidade. Mas é uma habilidade que ninguém pode fazer, que o outro não pode fazer por nós, né? Que cabe a nós, né? Fazermos, né? Por nós mesmos. Eu lembrei, né? Que de eu também não sou muito boa para lembrar nomes, mas eu lembro que o Marcos Abud, né? Que ele é psiquiatra. E ele tem até um canal, né, que chama Saúde da Mente, e ele tem, né, tem até alguns conteúdos que fala sobre resiliência. E um deles, ele fala que ele faz referência a um estudo né, de pessoas que vivenciaram uma experiência traumática, e aí nesse estudo eles separaram as pessoas em 3 grupos. E aí eles pediram, né, para essas pessoas escreverem uma carta. E nessa carta,
nessa carta, o primeiro grupo, né, eles pediram para eles escrever sobre o evento traumático, sobre a experiência de sofrimento. O segundo grupo, pediram para eles escreverem sobre um tema qualquer, um tema neutro. E o terceiro grupo pediram para eles escreverem, né, ressaltando quais que os aspectos positivos pelos quais eles foram, né, que eles se sentiam gratos pela experiência. E aí o estudo, né, mostrou que esse terceiro grupo, né, que escreveu sobre esses aspectos positivos, né, que foram os aspectos de aprendizado com a experiência, eles tiveram menos incidência, né, com as memórias ruins e tiveram menos nível de sofrimento. O que isso, né, nos faz, né, pensar, né, que às vezes quando a gente fica, né, parado, né, no sofrimento, nessas memórias de dor, isso não nos ajuda, né, a sair do lugar. Então, se isso não nos ajuda a desenvolver a nossa resiliência, o que ajuda a gente a desenvolver a nossa resiliência é a gente, né, dar um passo, né, esse passo de o que eu aprendo, né, com essa experiência. E aí, nesse estudo, ele dá um exemplo de uma técnica, né? Que se vocês puderem, né, depois, se quiserem anotar, quiserem fazer em algum momento, é a técnica que se chama portas que se abrem e portas que se fecham. E aí, né, aí diante dessa técnica, então é proposto quatro perguntas, né? Então, para você pensar, né, alguma experiência na sua vida. Então, assim, aí se vocês quiserem anotar, né, tentar pensar alguma experiência que vocês tiveram na vida, né, alguma experiência traumática né, que deixaram vocês abalado, né, que afetaram, e né, quais portas que fecharam para você com essa experiência. Pode ser a perda de uma pessoa que você gostava muito, né, um emprego, né, uma experiência que te marcou, né, que de forma traumática. E aí a segunda questão é que portas, né, que se abriram, né, quais as oportunidades que surgiram com essa experiência que vocês tiveram, né? E aí depois, né, o terceiro passo da técnica quais que a gente reconhecer quais os benefícios que a gente pode perceber, né, que você pode perceber com essa experiência que você vivenciou. E o quarto é como que essa experiência né, te tornou diferente, né, te transformou, te mudou. Então, se vocês depois vocês contam para a gente, né, se vocês fizerem né, quiserem aplicar com mais calma em algum momento, mas conta para a gente. Se vocês pode mandar no direct, né, entrar em contato com a gente. Depois eu vou descrever essa técnica lá no feed e colocar, né? Então é assim. Com a experiência, quais portas se abriram, quais portas se fecharam, né? Perdi o emprego, qual porta se fechou, né? Mas qual porta se abriu? Eu lembro que por exemplo, perdi meu negócio na pandemia, né? Eu apliquei essa técnica numa paciente, né? Que ela veio trazendo muitas questões, e aí na sessão ela conseguiu começar a ressignificar as histórias dela. Aí ela contou o tempo que ela estudava. Ela era da roça, aí o pai dela, tipo assim, lá onde que ela morava só tinha até quarta série de grupo, mas o pai dela queria muito que eles estudassem. E aí ela conta que ela e as irmãs tinham que vir para a casa dos outros, numa cidade um pouco maior, trabalhar de doméstica, né? Às vezes em condição muito ruim. Ela conta um abuso sexual que ela sofreu com 12 anos, porque ela veio trabalhar numa casa dessa e tal. Então, é uma história assim, ela conta da saída da casa dos pais, o quanto foi traumático, mas ela conseguiu ver dali quantas portas se abriram dali, daquela experiência.
né? Então, ela conseguiu formar, ela conseguiu um bom emprego, hoje ela é concursada pública, advogada e tal. Foi daquela porta que ela achou que se fechou na casa dos pais, aquele abuso que ela sofreu quando ela veio trabalhar de doméstica para conseguir estudar, mas ela conseguiu ver também na vida dela quantas portas tinham aberto, né? E ela foi conseguindo fazer isso e cada sessão ela trazia. Ela trazia a situação difícil, a porta fechada, mas quantas se abriram, né? Então, quando a gente faz esse exercício, não é para ficar lá olhando lá para trás e lamentando, tentando achar culpado. Ai, porque fulano fez isso. Não, não resolve, já aconteceu, né? Mas o que eu vou fazer com essa experiência? E ela conseguiu ver que ela tinha passado muitas coisas traumáticas, mas que ali na terapia ela viu tanto de habilidade e forças que ela tinha que ela mesma nunca tinha reconhecido essas forças, essas habilidades. Então, quantas de nós, às vezes, ficamos lamentando, eu tive a infância sofrida, porque o namorado me largou, porque o pai não quis me criar, porque eu tenho uma relação difícil com a mãe e tal. Gente, mas às vezes, assim, você tem uma relação difícil com a mãe, no sentido amoroso, mas talvez essa mãe é próspera no sentido financeiro e está querendo te jogar na vida, te fazer próspera, né? Talvez essa mãe está querendo seu bem, mas se a gente não é resiliente, a gente só concentra na parte ruim, né? Então, a gente sempre lembrar, né? Quem entrou aqui depois, como a gente está falando da resiliência, é sempre lembrar, olha, ninguém nasce resiliente, tá? A gente precisa de bom humor para superar as dificuldades da vida, né? Tem hora que um bom sorriso no rosto desarma muita gente, né? Capacidade de lidar com o improviso, gente, essa eu acho ótima, porque ela expressa a nossa criatividade. A Vanessa entrou na live, né, falando de agir, de planejamento, né? A Vanessa entrou, a gente tem que planejar, para a gente ver, né, e tal. A gente planeja e na hora que dá o BO, cadê o improviso? Cadê o tal do plano B? Né? Lá na clínica eu brinco essa gente, o bicho criativo é pobre. Porque pobre já passou tanta dificuldade na vida que a criatividade dele supera. Né? Então a gente aprender a lidar com o improviso. Peraí, eu tive esse plano, mas aí não deu. O que eu vou fazer para resolver isso aqui no improviso? E às vezes sai melhor do que o planejado. Mas tem gente que paralisa, literalmente. Na hora que o plano dá errado, paralisa. Então, desenvolva a capacidade de lidar com o improviso. Né? É uma das características do resiliente. Observe a água, que eu citei aqui. Né? Passa até dar certo. Vai sendo persistente. Né? E outra coisa que nos ajuda muito a ser resilientes, a gente ter crenças fortes. Eu sempre falo de crenças sabotadoras, crenças negativas, mas crenças fortes. O que são crenças fortes, gente? Talvez seja a minha fé, a minha habilidade, os meus princípios de honestidade como pessoa, no que eu acredito, né? Qual que é o que vocês acreditam? Né? Eu tenho várias crenças em mim fortes que vieram da minha família. Né? Eu venho de uma família humilde, esforçada, todo mundo tem uma força muito grande para se desenvolver, cada um da sua forma. Eu venho de uma família de mulheres independentes. Então, essa é a minha crença. Né? Qual que é o meu propósito? Então, se eu não sei, eu sei só quais são as minhas crenças limitantes, né? Mas qual que é a minha crença forte? Eu sou uma pessoa honesta? Né? Eu sou uma pessoa que luta pelos ideais? Eu sou uma pessoa que tem uma fé em Deus ou né, tem uma fé religiosa? Qual que é a minha crença? Então, você tem que se apoiar nas suas crenças fortes, descobrir quais são as suas fortalezas. Né? A Organização Mundial de Saúde, ela já fez pesquisas e vem desenvolvendo pesquisas
que pessoas que desenvolvem espiritualidade têm mais capacidade de superar doenças, viver o mundo e são mais felizes, né? Quando eu perguntei aqui das pessoas que já tinham superado um câncer, uma doença difícil, as meninas falaram aqui, ó, estão alto astral, super de bem com a vida, né? Mas o que você espera? Na hora que você vai conversar com a pessoa que já teve câncer, mas eu já tive câncer. Nossa, aí ninguém me ajudou. E foi tão difícil. Não, tive câncer. E lá no hospital foi assim, mas tinha um doutor lindão lá. Eu conversei com a mulher um dia que ela falou assim, gente, a maior parte do tratamento era o médico, que era bonito demais. O que ela fez? Ela usou o bom humor dela. Tava ali careca, coitada, passando só de... Mas um bom humor. Ela falou, todo dia o médico chegava, ela perguntava, falava com ele, né? Ô, doutor, se eu sair daqui, o senhor casa comigo? E ele ria. Levava ela na brincadeira. Aí tem aquelas pessoas, Vanessa trabalha no hospital, né? Quantos pacientes bem-humorados você trata, Vanessa? E qual que é o resultado desses pacientes bem-humorados? Né? E qual que é o resultado do paciente mal-humorado? É nítido, gente. É nítido. Deixa eu ver se eu O bom humor, o bom humor, ele faz a diferença, né? Durante o momento que o pessoal estava interagindo, né? Colocando as características que reconhecem, né? Colocaram determinação, organização, né? E que são características, né, fundamentais, né, para poder sustentar essa resiliência. E eu, né, acrescento mais, né, mais três, que é a fé, a esperança e a humildade. Porque às vezes nem sempre a gente vai dar conta, né, de tudo, e vai ter momentos que a gente vai precisar de reconhecer que a gente né, que a gente reconhecer que não, né, que não foi, né, da forma como eu esperava, né, que eu frustrei, né, humildade para reconhecer isso, né, essa fragilidade, essa vulnerabilidade, mas e humildade também, né, se caso for pedir alguma ajuda, né, para poder para pedir ajuda também. Sim. Eu tô vendo aqui, a Sandra falou assim, Paty, você é a melhor psicóloga, obrigada. A gente fica cheia de graça, né? A autoestima vai lá em cima. A Adriana falou aqui que vale lembrar que os desafios trazem crescimento e aprendizado. Isso aí, gente. Né? Os desafios não é só para trazer sofrimento, não, gente. Tem gente que tem uma crença que a vida tem que ser sofrida. E aí, quando a vida fica fácil, a pessoa não acredita, não. Porque já acostumou tanto viver no sofrimento, que quando a vida fica fácil, porque chega uma hora, gente, que a gente vai vencendo tantos obstáculos, vai aprendendo, que não é qualquer coisa que nos abala mais. Né? Porque se tornou fria? Não, é porque a gente já consegue escolher quais são as coisas que merecem o nosso desgaste e quais que não são. Se o problema não é meu, se não sou eu que vou conseguir resolver, se a minha ajuda ali não vale, para que eu vou desgastar com isso? Né? Se naquele momento eu olho para o problema, eu não vou dar conta, eu vou precisar de ajuda, por que eu vou me desgastar com isso? Eu vou lá, vou pedir para quem sabe resolver. Né? Quando eu tinha moto, eu tinha dificuldade danada com o pneu de moto furado. Imensa dificuldade. Então, assim, na hora que o pneu da moto... Teve um dia que o pneu furou 2 vezes, gente. E aí você quer culpar o universo, você quer falar que tem alguma coisa ruim, que alguém jogou uma macumba no você, né? Nesse dia você quer culpar tudo. E aí eu ia na psicóloga e chegava lá buzina, né? Falando, reclamando, né? Aí ela virava e falou assim, mas e aí? Alguém te ajudou, trocou o pneu, deu para resolver? Aí deu, rapidinho apareceu um moço, mas atrasou, mas peraí, você conseguiu chegar aqui. Tudo que eu falava, ela ia e me mostrava um lado bom, sabe? Era o tal do pensamento socrático. Aí eu falava assim, ai, que saco, essa mulher não deixa nem eu reclamar. Aí um dia ela falou assim, aqui não é muro de lamentação, aqui é muro da mudança. Eu, tá bom, né? Então não adianta a gente ficar lamentando.
né? Eu tinha dificuldade com o pneu, conseguia trocar? Não, então eu pedi ajuda, né? Eu passei a andar com dinheiro trocado, porque eu não andava com dinheiro. Aí chegou um dia que as borracharias não passavam cartão. Eu tinha que pedir o moço nunca tinha me visto nem mais gorda, nem mais magra. Aí eu tinha que pedir o moço, amanhã eu passo aqui e dou o dinheiro, mas é porque eu tenho que ir trabalhar e tal. Depois disso, nunca mais eu andei com dinheiro na carteira. Aprendi a lição, né? Em vez de ficar reclamando, aprendi. Enquanto eu andei de moto, minha moto continuou furando pneu. Quem tem carro, uma hora vai furar o pneu também. E aí eu vou ficar brigando com isso, se é algo tão natural que pode acontecer com qualquer pessoa. Né? Então a gente tem que aprender a classificar as coisas, né? Jogar tudo no mesmo pacote e eu tô sofrendo. Não, classifique. Isso que eu consigo resolver. É da minha ossada? Não. Então vou mandar para quem resolve. Lá no consultório, as pacientes eu faço direitinho, ó. Até aqui eu resolvo. Daqui para lá, ó, não é comigo. Você vai ter que ir no tal médico, vai ter que procurar tal ajuda, e vai ter que caminhar. Eu vou ficar insistindo com um problema que não sou eu que vou resolver? Não. E assim na vida. É começar a classificar as coisas que a gente passa. O que eu preciso me desgastar, porque tem coisa que a gente vai me desgastar, e o que eu não preciso. Né? E o que a Vanessa lembrou, humildade, gente. Tem mulher que quer ser Mulher Maravilha. Não está na moda, gente, ser Mulher Maravilha. Não está. Está na moda ser você. É ser você. É você descobrir as suas habilidades, suas forças, suas fraquezas, desenvolver aí resiliência, bom humor, disciplina, automotivação, desenvolver isso aí. Está na moda isso, gente. Está na moda de ficar dando continuação. Acabou. Isso foi a mulherada da década de 80. Mas as mulheres aí da década de 80 tá tudo lá no consultório fazendo terapia. Por quê? Foram criadas para ser forte, foram criadas para dar conta de tudo. E aí chegou uma altura da vida e descobriram que não dá. Aí frustra, né? Quando você chega com uns 40, que você descobre que você não dá conta, aí você olha para um lado, olha para o outro, e peraí, quem que eu vou pedir ajuda? Não construiu uma rede de apoio para pedir ajuda. E aí fere o orgulho, se acha incapaz. Mas não, gente. Ninguém cresce e evolui sozinho. Se crescer e evoluir, e para crescer e evoluir sozinho, você vai demorar muito tempo. Acompanhar, você cresce e evolui mais rápido. Então, pense aí, sempre na sua rede de apoio. Né? Pense sempre naquelas pessoas que estão disponíveis a te servir e aquelas pessoas também que você é disponível para servir. Porque uma hora você serve, mas outra serve servido. E tá tudo certo. Tem gente que fala assim, eu prefiro ter para dar do que eu precisar. Eu prefiro ter alguém que me ajudar quando eu precisar. Porque eu também vou estar disponível para quando a pessoa precisar. Que orgulho, gente, falar isso. Eu prefiro ter para dar. É ótimo a gente ser próspero. É. Mas isso dá a impressão que você não vai precisar de ajuda. E vai. E vai. Em algum momento você vai precisar de ajuda. E, às vezes, uma ajuda que o dinheiro não vai pagar. Então, pense sempre nisso quando enfrentar algum problema. Qual que é a minha rede de apoio? Né? Quais são as pessoas que estão dispostas a me servir? E aí, ó, bate lá na porta. Eu não estou dando conta, não. Tá tudo certo. Tem que ter isso, né? Gente, vocês têm dificuldade de pedir ajuda? Me conta isso aí. A Adriana falou que agora ela ajudava muito, preocupava muito, mas agora ela está pedindo ajuda mesmo. Isso mesmo. Nem preciso contar que a Adriana faz terapia comigo, né? Elas aprendem a pedir ajuda, aprendem a falar que não está dando conta, e tá tudo certo. E a vida fica mais leve, né? A Adriana está aqui, já falou que já está aprendendo a pedir ajuda. Mas quem aí, gente? Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Vanessa, pode acrescentar aí, tá?
Eu vou só acrescentar, né, reforçar, né, porque você já tinha colocado, sobre algumas dicas, né, ou regras que né, dicas que ajudam a manter a resiliência, né? Você tinha falado da flexibilidade, né, que as mudanças na nossa vida elas acontecem, né? Então, para a gente saber lidar com o novo, a gente precisa, né? A flexibilidade ela é fundamental. E outro aspecto, né? Ousadia, né? Outra palavra, ousadia, né? De a gente enfrentar os riscos necessários, né? E a gente não ter medo de fracassar, né? A gente abrir mão, né? Desse papel, né? De querer ser a mulher maravilha, né? Então, assim, ou o super-homem da vida. Então, assim, a gente enfrentar os riscos, né? Mas saber que nem sempre, né? Vai ter momentos que a gente vai errar, né? Vai ter momentos que, né? Que às vezes algumas situações pode ser que vai nos frustrar, vai nos trazer sofrimento, mas, né? Mas o importante é enfrentar os riscos. Tem o outro, né? Que é a qualidade de vida, né? A importância, né? Da gente cuidar de nós mesmos, né? Esse cuidado de si, né? Né, o que nos pertence, né, que é a nossa vida. Então, assim, a nossa saúde, ela é preciosa. E, né, não é só a saúde física. Então, não é só a saúde física, né, lembrando lá né, do que a Organização Mundial da Saúde considera, né, nossa saúde física, né, emocional, espiritual, social, né, então a gente precisa de cuidar dessas dimensões. E depois o outro aspecto, né, que é o desafio, né, da gente às vezes precisa, né, buscar fazer algo novo, né, algo inusitado, experimentar às vezes uma nova técnica, que às vezes a gente fica muito, né, muito preso, né, aquilo que a gente tá, né, que a gente controla, né, o que a gente fica querendo muito algo previsível, mas nem tudo é previsível, né? E a gente precisa. É importante a gente arriscar, né? Experimentar novos desafios, né? Aplicar novos. E outro aspecto, né? Outra dica, né? De valorização da vida, né? Da gente viver, né? A gente viver e ser criativo. Então, se viver de forma, né, a humildade, ela nos ajuda muito, né, nessa parte, né, na criatividade. Então, assim, de viver de forma dinâmica, proativa, assertiva, valorizando, né, as nossas escolhas, porque às vezes a gente fica, nossa, eu se lamentando, né, estou passando por essa situação porque às vezes não reconhece a sua escolha, né? Eu podia ter escutado fulano, mas assim, agora essa é a realidade que eu estou vivendo, não adianta lamentar, né? O importante agora é reconhecer, né, e acolher esse momento. Então, né, lembrando que as nossas ações, né, as nossas atitudes diárias, elas que vai nos conduzir nos nossos objetivos, né? Mesmo que às vezes a gente tenha um plano, mas às vezes a gente precisa né? A gente precisa contornar, mudar a rota, mas, né, por mais que a gente mude a rota, mas isso não nos impede de alcançar o nosso objetivo quando a gente quer, a gente tem, né? A gente está determinado em alguma coisa. Outra dica, né, é buscar, né, se conhecer, né, o autoconhecimento, como a Patrícia coloca, né, o aprendizado, a gente recorrer às nossas lições aprendidas, né, com as experiências passadas. Não só com experiências passadas, mas às vezes você conversar com uma pessoa assim, que já passou por uma experiência parecida, uma experiência inspiradora, uma experiência de superação, né, por exemplo, uma pessoa assim idosa, né? Acho que foi a Vanessa ou a Sandra né, que colocou de uma tia dela que, né, de 80 anos, Arlene, né? Essa tia dela com 80 anos, né, superou. Então, assim, isso também é uma fonte, né, para poder de lição aprendida, né? Que é a história da tia dela, mas isso pode ser uma inspiração também.
Então, assim, esse aprendizado contínuo, né, diário, ele é importante, né? E uma outra dica, né, essa realização, né, dessa busca da gente buscar ações para poder buscar correr atrás das ações para a gente concretizar aquilo que a gente almeja, né, na vida, né? Porque um sonho quando não tem ação, não tem atitude, ele é só um sonho. Sim. E quando é um sonho com atitude, ele é um sonho, né, que pode se tornar realidade. Então, um sonho com ação, ele é uma realidade. Sim. Gente, eu queria encerrar a live hoje com um texto que eu devo ter escutado assim, uns 20 anos atrás. E eu até me emociono quando eu lembro desse texto, e hoje eu lembrei muito desse texto. Eu queria ler com vocês esse texto, né? Não sei se vai dar tempo depois de vocês comentarem aí. E no final vocês deixaram um comentário em qual estágio da vida vocês estão. Talvez é um texto que vocês já conheçam, né? Mas é sobre o ovo, a cenoura e o café. Né? Como você está nesse momento? Então, eu vou ler, vocês prestem bastante atenção e depois vocês deixam aí. Eu estou ovo, eu estou café, eu estou a cenoura. Né? Então, vamos lá. Era uma vez a filha de um jardineiro que vivia se queixando da vida. Quanto era difícil seguir em frente. Ela estava cansada de lutar e já não tinha mais ânimo para nada. Quando um problema era resolvido, um novo aparecia. E isso fazia se sentir derrotada. O jardineiro pediu à filha para se aproximar da cozinha e se sentar. Então, ela encheu 3 recipientes com água e colocou no fogo. Quando a água começou a ferver, colocou uma cenoura. E em um dos recipientes, um ovo. No outro, grãos de café. Deixou ferver, sem dizer uma palavra, enquanto a filha esperava. Impaciente, sem entender o que o pai estava fazendo, cerca de 20 minutos. Depois, ela apagou o fogo, tirou as cenouras da água, colocou em uma tigela, colocou os ovos em um prato e, por último, coou o café. Ele olhou para a filha e perguntou: "O que você vê? Cenoura, ovo e café?" Foi a resposta dela. O pai pediu que ela chegasse mais perto e tocasse a cenoura. Ela obedeceu e percebeu que as cenouras estavam macias. Em seguida, pediu que ela quebrasse o ovo. Ela tirou a casca e percebeu que o ovo estava duro. Por último, pediu que ela tomasse um gole do café. E ela experimentou, sorriu, provara o seu doce aroma e perguntou humildemente: "O que significa isso, papai?" O jardineiro, então, explicou que os 3 tinham enfrentado a mesma adversidade. A água fervente. A cenoura entrou na água forte e saiu firme, mas depois de passar pela água fervente, se tornou fraca, fácil de desmanchar. O ovo era frágil, mas sua casca fina protegeu seu líquido interior. Depois de passar pela água fervente, ele havia endurecido. Já o café, depois de passar pela água fervente, havia transformado a água. "Qual deles você é?" perguntou o pai à filha. Quando a adversidade bate à sua porta, como você reage? Você é como a cenoura? Parece forte, mas diante da dor, da adversidade, se torna frágil e perde sua força? Você é como o ovo, que tem um coração e um espírito maleáveis, mas depois de uma morte, uma separação, uma demissão, você se torna duro e rígido? O exterior continua o mesmo, mas como você se transformou por dentro? Ou você é como o café? O café mudou a água, que era algo que causava dor. Quando a água ferve, o café atinge o seu melhor sabor. Se você é como o grão de café,
quando as coisas pioram, você reage e transforma as coisas ao melhor ao seu redor. Então, gente, eu queria que vocês pensassem aí, né? Se vocês estão com uma cenoura que parece forte, firme, mas quando passa por uma diversidade amolece, fica frágil. Se você é igual o ovo, sensível, maleável, mas passa por uma diversidade, fica duro, rígido. Ou se você é igual o café, né? Que ao passar pela água fervente, exala ali a sua propriedade, consegue melhorar esse aspecto e segue em frente. Então, esse texto eu fui numa palestra muitos anos atrás, e era um período onde eu estava passando por muita dificuldade, né? E naquele dia eu me senti igual a cenoura. Eu estava me sentindo uma cenoura. Parecia forte, mas as dificuldades estavam me amolecendo, me deixando desanimada, estava enfrentando um processo depressivo, porque eu tinha passado, estava, né, passando por muitas mudanças na vida e estava me sentindo a cenoura. E naquele dia eu prometi para mim mesma que eu não queria ser mais cenoura, eu queria ser café, né? Então hoje, sempre quando eu estou passando por alguma dificuldade, igual todo mundo passa, alguma mudança, eu sempre pergunto, o que essa mudança vai me mostrar de melhor? Como que eu vou sair daqui? Né? Então, assim, eu já passei por vários processos na minha vida. Sei que eu ainda vou passar por vários ainda, de transformação, de mudança. Mas eu sempre procuro estar vigilante para que esse processo não me endureça, não me enrijeça, não me deixe fácil, tá? Depois, se vocês quiserem, aí me chama no direct que eu mando texto para vocês, tá bom? Deixa eu ler aqui. Que metáfora maravilhosa. Eu me encaixo como café. Deixa eu ver aqui quem que tá como café aqui. Gente, eu tô sem óculos. Adora, né? A Adriana ainda tá ainda como cenoura, mas vamos tomar café, Adriana. Que é possível, né? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Depois, se vocês quiserem, só me chamar no direct. E eu estou só esperando a minha carteirinha de licenciada para psicodesafios e eu vou fazer o psicodesafio da resiliência, tá? Então, fique aí ligadinho. Eu estou só esperando, provavelmente, daqui uns 5 dias deve aparecer. Eu quero fazer esse desafio com no máximo 15 pessoas no grupo. É uma forma que eu estou me encontrando de tornar a psicologia mais acessível. Que outro dia eu recebi uma resposta na caixinha que me marcou muito. A pessoa falou que psicologia era para rico. Não é, gente. A gente não faz só terapia. A gente trabalha com psicoeducação. Tem pessoas que vão no consultório para um atendimento só para ser educados em alguma área, né? A gente escreve livro, né, Vanessa? O projeto que a gente tem. Lá vai ter técnicas maravilhosas para desenvolver resiliência, autoestima, autoconfiança. A gente tem trabalhado para que a psicologia ela se torne acessível. Então, vamos lá. Quem não pode pagar a terapia vai poder entrar no psicodesafio, que é um valor bem acessível. Quem não pode... Patrícia, eu não quero psicodesafio, não posso pagar terapia. Tem uma desperta bonita. E quem está lá sabe que eu entrego tudo. É os exercícios que eu trabalho em terapia. A diferença é que em grupo você não vai ter a privacidade, talvez que você queira para contar da sua vida, mas você vai aprender a lidar com as suas emoções, você vai aprender a lidar com o medo, com a raiva, com a culpa, vai desenvolver a autorresponsabilidade. Então, são projetos maravilhosos que a gente faz para que a psicologia ela se torne acessível. Basta você querer. Então, gratidão, Vanessa, pela boa vontade de estar aqui. Né? Gratidão a todos que participaram da live até o final. Né? Eu não me apresentei no início, mas eu sou Patrícia Valadares, psicóloga. Entra aí, segue, tem muita coisa boa no meu perfil. E quinta-feira que vem, eu vou ter uma live com a Denise, é uma outra psicóloga, que também é coautora do livro Autoestima e Autoconfiança, Autoestima na Prática, e ela vai estar aqui, e a gente vai falar sobre
mitos e verdades da autoestima. Né? A gente vai aí mostrar o que é os mitos e verdades. Isso é verdade, isso é mentira. Então não perca também. Eu acho que você fica aqui no mesmo horário. E ó, beijo para você. Gratidão, Patrícia, e gratidão a todos que participaram com a gente, né, que, né, como você colocou, né, que o nosso propósito é tornar a psicologia acessível, né, então essas lives é uma forma também da gente levar um pouco da nossa experiência, né, daquilo que a gente, né, dessas fontes que a gente bebe, desses aprendizados, do aperfeiçoamento, né, para né, as pessoas que, né, que estão assistindo né, essas lives. Então, gente, aproveita Então, aí. obrigada. Tchau. Tchau.